Bom dia! Olá, muito bem-vindos. O meu nome é Maria Garcês, eu vou estar convosco durante a próxima meia hora. Nós vamos falar de redes sociais e e-commerce, o guia essencial para o match perfeito. E antes de começarmos, deixem-me só agradecer à organização. Muito obrigada pelo convite. Espero que durante a próxima meia hora eu possa trazer aqui algumas reflexões, alguns insights. Muitos deles são resultado dos meus últimos anos de trabalho, alguns testes, algumas tentativas, algumas correram bem, outras menos bem, mas basicamente o que eu resumi aqui nesta apresentação foram alguns resultados e uma linha de orientação que eu acredito que seja interessante a ter em conta se queremos ter uma presença profissional nas redes sociais e assim alavancar o e-commerce. Voltando aqui à minha apresentação, o tema, como vos disse então, é o match perfeito, um guia essencial para o match perfeito entre redes sociais e e-commerce, e a apresentação está com uma afirmação, mas a verdade é que isto poderia ser perfeitamente uma pergunta. Ou seja, é possível haver um match entre redes sociais e e-commerce? De que forma é que esse match é conseguido? Ou seja, de que forma é que nós temos que nutrir esta relação para que evolua de uma forma positiva? Então, o que eu vos trouxe basicamente foi uma framework estratégica, um passo a passo, a partir do qual nós podemos estabelecer então um conjunto de ações, um conjunto de orientações no sentido de alavancar a nossa presença social e, consequentemente, alavancar o nosso negócio, alavancar o nosso número de vendas. Vamos começar então pelo primeiro passo, que é nada mais, nada menos do que proposta de valor. A proposta de valor da marca. E se calhar podem estar a pensar desse lado, proposta de valor, mas como assim proposta de valor em redes sociais? Como é que as coisas encaixam aqui? Então a questão é essencialmente começar pelo princípio. A proposta de valor, ou seja, aquilo que a marca se propõe a suprimir no mercado, deve ser à cabeça entendido por toda a equipa de marketing. Isto implica também que quem está a tratar das redes sociais, ou quem está não só em termos operacionais, mas acima de tudo quem está em termos estratégicos a gerir as redes sociais, é fundamental que saiba exatamente qual é a proposta de valor da marca, ou seja, o que é que ela traz ao mercado diferenciador, o que é que ela a que é que ela se propõe cumprir ou que necessidade é que ela se propõe suprir. E este ponto é fundamental porque exige a quem vai gerir as redes sociais, a quem vai trabalhar a marca nas redes sociais, exige que conheça muito bem a marca que está a trabalhar. Conheça não só o histórico, mas conheça também um conjunto de características. Nós vamos ver um bocadinho mais à frente algumas dessas características que são essenciais serem reconhecidas por quem trabalha na marca e que de facto vão ajudar a que as redes sociais consigam traduzir aquilo que é a proposta de valor e de que forma é que a marca se propõe a acrescentar valor à comunidade. A verdade é que as redes sociais muitas vezes, principalmente na área do e-commerce, são vistas como plataformas que podem funcionar como montras dos produtos. E ao longo dos anos e ao longo daquilo que eu fui trabalhando em marketing digital e mais propriamente em redes sociais, aquilo que eu fui me apercebendo é que de facto as redes sociais não podem ser utilizadas como montras. As redes sociais são, tal como o próprio nome indica, para construir relações, para nutrir relacionamento. Ou seja, as pessoas têm uma expectativa de encontrar nas redes sociais informação, mais informação que lhes possa acrescentar valor, que as possa ajudar na tomada de decisão. E, portanto, as redes sociais devem integrar, assim, um conjunto de canais que a rede pode utilizar, no sentido de, durante a jornada de compra do utilizador, encontrar, ou melhor, serem encontradas nas redes sociais estas informações e estas características que o consumidor pretende. A par da proposta de valor, que deve estar à cabeça muito bem definida. O que é que a marca se propõe suprir no mercado? Isto é o pontapé de saída para depois construir mais à frente a estratégia de conteúdo que nós também vamos ver. Dentro ainda da proposta de valor, queria assinalar aqui um ponto que muitas vezes é esquecido e não é tido em conta nas redes sociais: a definição de objetivos. A certeza de sabermos para onde queremos ir é a única forma de sabermos qual é o melhor caminho que vamos tomar. Se nós não soubermos para onde queremos ir, qualquer caminho serve. E, portanto,
muitas vezes acontece, e ao longo dos anos também eu fui-me apercebendo disso, é que as marcas acabam por criar perfis nas redes sociais um bocado a reboque daquilo que são as tendências, ou então um bocado a reboque daquilo que são as ações da concorrência. Ou seja, se neste momento há um hype do TikTok ou se há um hype do Instagram, vamos criar um perfil no Instagram. Ou se o concorrente X ou Y criou um perfil no Pinterest, bem, vamos então para o Pinterest. E a verdade é que as coisas não funcionam desta forma. Há várias variáveis que devem ser tidas em conta na escolha dos canais. E nós vamos ver especificamente isso mais à frente, quando tivermos a falar sobre que critérios é que temos de ter em conta na escolha dos canais para a nossa marca. Aqui, ainda nesta fase introdutória, eu pus a definição de objetivos logo na primeira linha, porque de facto eu acho fundamental que nós saibamos exatamente o que é que queremos atingir em cada rede social. E isto e esta framework que eu vos trago é uma framework que, embora esteja em passo a passo, a verdade é que ela vai beber, os pontos estão unidos e ela vai beber um bocadinho de cada ponto que nós vamos conversar aqui. Ou seja, aqui para definir os objetivos, nós já temos que ter um bocadinho a noção de como é que as redes funcionam, o que é possível em termos de features, ou seja, em termos de funcionamento da plataforma, o que é que nós conseguimos obter de cada uma delas. Um exemplo prático, o Instagram. Se o nosso objetivo como marca é geração de tráfego, por exemplo, ou seja, e eu quero e preciso para monetizar a minha marca, preciso de tráfego para o meu website, o Instagram provavelmente não será a rede social que tem as features e as características mais interessantes para conseguir. Isto é muito importante, sabermos que nem todas as redes nos permitem atingir os objetivos da melhor forma. Imaginem este exemplo que eu vos estou a dar em termos de geração de tráfego. Imaginem que vocês querem tráfego para a vossa loja. O Instagram, embora tenha muitas características e muitas funcionalidades de facto muito interessantes, não é uma rede que permita fazer links para outros sites. A única forma de fazer links, ou as únicas formas de fazer links, será ou através do link da bio, que tem tipicamente uma taxa de clique muito baixa, muito poucas pessoas clicam no link da bio, ou então para as marcas que já têm mais de 10 mil seguidores, para já ainda estamos com esta limitação, as marcas que têm mais de 10 mil seguidores conseguem fazer o tal swipe up nas stories, o arrasta para cima nas stories, mas para isso de facto ainda é preciso ter os tais 10 mil seguidores. Ou seja, para a geração de tráfego, o Instagram pode não ser a rede mais interessante para nós. Ou seja, é importante já nesta fase inicial nós sabermos exatamente o que é que nós precisamos, quais são os nossos objetivos, perceber o que é que cada uma das plataformas nos oferece em termos de funcionalidades e começar aqui a fazer um match entre aquilo que nós precisamos em termos de marca, seja tráfego, seja vendas, seja lead generation, e aquilo que as plataformas têm disponível, digamos assim. Ou seja, os formatos que permite fazer, a possibilidade de fazer links, a possibilidade de fazer posts com compra direta, enfim, tudo isto são questões que devem ser tidas em linha de conta logo à partida. Esta definição de objetivos tem que ser definida e o que eu costumo dizer, embora isto não haja nada que seja obrigatório fazer, há milhões de formas de fazer a coisa certa. Na minha opinião, eu acho que é importante cada uma das redes ter um objetivo definido à cabeça, ou seja, eu vou utilizar, por exemplo, o Pinterest para fazer tráfego para o site, eu vou usar o Instagram com uma postura mais comercial e para fazer vendas diretas, por exemplo, eu vou utilizar o Pinterest mais para inspiração, mais para brand awareness, mais para ser uma autoridade em determinado nicho, nós sabermos exatamente o que cada uma das redes permite, vai-nos depois ajudar também a definir esta estratégia, a definir a estratégia que nós queremos para cada uma das redes. Vamos aqui avançar. Tom e voz. Ou seja, falamos aqui de proposta de valor e o ponto número 1 é de facto nós conhecermos muito bem quem é a nossa marca e o que é que ela se propõe suprir no mercado em que atua. Falamos também da importância da definição de objetivos e permitem-me já agora voltar um bocadinho atrás. Não quero explorar muito isto, mas gostava que olhassem para os objetivos a dois níveis. O primeiro, os objetivos mais macro, ou seja, como é que eu posso fazer mais dinheiro, ou seja, como é que eu posso melhorar a minha performance em termos de revenue,
E segundo, a um nível mais micro, utilizar aquilo que nós chamamos de SMART Goals. SMART é uma metodologia que é um acrónimo de S de Smart, S de Specific, M de Measurable, A de Achievable, R de Relevant e T de Time Frame. O que é que isto quer dizer? Que os objetivos, quando são definidos, também nas redes sociais, devem ter estas características, devem ser específicos, devem ser mensuráveis, ou seja, passíveis de ser medidos, devem ser tangíveis, relevantes e devem estar dentro de uma janela temporal. O que é que isto quer dizer? Que um objetivo bom, não, ou melhor, vamos começar ao contrário, um objetivo mau, eu quero aumentar o número de seguidores no Instagram. Isto é um objetivo mau. Porquê? Porque não tem uma janela temporal, entre outras coisas, mas não tem uma janela temporal. É diferente eu dizer que quero aumentar 1000 seguidores no meu Instagram numa semana ou dizer que eu quero aumentar 1000 seguidores num mês. Ou seja, nada é bom ou mau sem ser medido. E para ser medido precisa ter estas características. E uma destas características que eu acho realmente importante que seja tida em conta é a janela temporal. Ou seja, em quanto tempo eu me proponho a atingir este objetivo. Isto permite também que, chegado ao fim da nossa janela temporal, nós consigamos efetivamente perceber se o objetivo foi cumprido e, se não foi, conseguir ajustar e conseguir transformar esse objetivo de forma a que corresponda àquilo que são as nossas expectativas. Mas vamos avançar aqui para o nosso próximo slide relativamente ao tom e voz. Tom e voz, ou brand voice and tone do inglês, é um dos pontos mais importantes do ponto de vista de branding que uma marca pode ter. E a forma mais fácil de eu vos passar esta ideia sobre tom e voz é precisamente pedir-vos para refletirem comigo e respondessem à pergunta que inclusivamente está aqui na minha apresentação. Se a sua marca fosse uma pessoa e ela entrasse neste momento nesta sala, como é que ela estaria vestida? Ou seja, a sua marca, se fosse efetivamente uma pessoa, aparecia de jeans e de sapatilhas, ou aparecia de calções e havaianas, ou aparecia de fato. Como é que ela falava? Como é que ela se dirigia a si? Dizia então, olá, tudo bem? Ou seria uma coisa mais formal e dizia, bom dia, como está? Muito prazer. Esta forma de nós olharmos para as marcas, quase de uma forma humanizada, permite-nos perceber como é que a marca é percebida pela comunidade. Ou seja, uma marca que se apresentasse de calções e de havaianas, com uma linguagem jovem, com uma atitude irreverente, com uma postura mais agressiva, digamos assim, seria uma marca que claramente ia encontrar ligações ou ia encontrar conexões com pessoas que têm a mesma postura, que têm a mesma forma de se vestir, que têm a mesma forma de comunicar. Então, a importância de nós conseguirmos definir exatamente qual é o tom e a voz da nossa marca é precisamente nós conseguirmos fazer o tal match que nós estamos à procura. Ou seja, uma das coisas mais importantes que nós temos que fazer nas redes sociais é precisamente tentar falar da mesma forma que o nosso público-alvo, tentar comunicar da forma que eles comunicam, tentar ser não intrusivo. Pelo contrário, nós queremos falar da mesma forma, queremos estar a par dos mesmos assuntos, queremos conhecer melhor a realidade do nosso público-alvo e temos que nos parecer com eles para que haja esta tal identificação, para que haja este match. Então, isto que acabei de vos descrever não é nada mais, nada menos do que o tom da marca. Ou seja, vamos imaginar como se fosse um grande chapéu em que o tom define a personalidade da marca, a forma como ela interage, a forma como ela se apresenta. E depois têm o tom, que é nada mais do que a flexibilidade que a marca tem que ter também, de forma a cumprir aquilo que são as expectativas de consumo dentro de cada rede. Deixa-me ver se eu me faço entender aqui nesta questão do tom, que é esta questão mais flexível, não é? Temos a voz, que é o chapéu, e depois temos o tom, que é mais específico e que deve ser flexível em cada rede. Dou-vos um exemplo prático que talvez esteja mais fácil. Eu, Maria Garcês, como consumidora, eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no Pinterest. Ou seja, eu estou presente em 4 redes e há inclusivamente marcas que eu sigo nas 4 redes. Ou seja, eu sigo a mesma marca
nas 4 redes. Mas a expectativa de consumo que eu tenho dentro de cada rede, embora seja da mesma marca, é completamente diferente. O que é que isto quer dizer? Que eu sigo uma marca no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, mas o que eu espero que ela poste em cada uma das redes deve ser de acordo ao meu mood de consumo, ou seja, à forma como eu estou a consumir a própria rede. Então no Instagram eu estou à espera de conteúdo mais entertainment, no LinkedIn estou à espera de conteúdo muito mais orientado para business, porque esse também é o meu mindset quando eu estou no LinkedIn, e no Facebook se calhar estou à espera de um conteúdo diferente, um conteúdo que me traga as novidades, que me traga outras campanhas que a marca esteja a fazer. Ou seja, a minha expectativa de consumo daquela marca é diferente, e o que permite às marcas ter esta flexibilidade de criar conteúdo adequado à plataforma onde vai ser distribuído é precisamente o tom. Ou seja, em suma, nós temos a voz da marca, que é de facto o chapéu e que deve ser homogéneo, a cross-channeling, ou seja, em todos os canais a voz deve ser uníssona, e depois temos o tom, que permita que a marca se ajuste a cada uma das plataformas, se ajuste ao Instagram, se ajuste ao LinkedIn, ao Pinterest, ao TikTok, mas sem perder as características da voz, sem perder as características overall que são definidas ao nível do brand voice, ok? Isto é de facto muito importante porque vai permitir mais à frente, quando estiverem a desenvolver a vossa estratégia de conteúdo, saber exatamente até onde é que a marca pode ir com a forma como comunica, não é? É aqui quando nós definimos o tom e a voz, é aqui que nós conseguimos definir, por exemplo, o quão de humor a marca pode trabalhar. Até que ponto é que ela pode ser agressiva na comunicação, digamos assim. Que objetivos é que tem a comunicar? É o objetivo de informar, de divertir, de vender. É nesta fase de definição que as marcas devem ter em linha de conta os objetivos e que devem ter bem definidos exatamente como é que querem fazer a sua comunicação. Mas vamos avançar. Próximo slide e muito, muito importante. Público-alvo e persona. E vamos voltar um bocadinho atrás em que nós começamos por dizer é muito importante nós conhecermos a nossa proposta de valor, é muito importante nós definirmos os nossos objetivos, o que é que queremos atingir em cada uma das redes, é muito importante eu ter bem definido quem é a minha marca do ponto de vista de comunicação, ou seja, a voz e o tom da marca, porque todas estas características são trabalhadas com o objetivo de atingir um determinado público-alvo. Nós temos aqui 2 termos que são muito importantes no digital: o público-alvo, ou no marketing, aliás. O público-alvo e a persona. O público-alvo aqui é uma dimensão um bocadinho mais genérica, digamos assim, em que representa um conjunto de indivíduos que têm características em comum, e depois temos a persona, que é uma representação semi-fictícia de uma pessoa, ou seja, é como se fosse uma pessoa, mas ela não existe. De qualquer forma, quando nós definimos uma persona, nós inclusivamente damos-lhe um nome, damos-lhe um estado civil, uma idade, uma localização, enfim, a persona vai reunir as características principais que são descobertas ao nível do público-alvo. E este passo é de extrema importância porque tudo o que nós fazemos, na verdade, tudo o que nós estamos a tentar reunir nesta framework estratégica é com o objetivo de chegar a este público-alvo e de chegar especificamente a esta persona. Porque é humanamente impossível nós conseguirmos ter um produto, ter um serviço que vá ao encontro das necessidades de toda a gente. Não é? Porque cada vez mais os públicos estão fragmentados, têm características específicas, e quanto melhor nós conhecermos o nosso público-alvo, quais são as suas necessidades, quais são exatamente as suas dores, os seus pain points, nós mais facilmente vamos conseguir criar conteúdo nas redes sociais, criar inclusivamente produtos e serviços que vão ao encontro desta necessidade. E este é o verdadeiro match, é quando a marca consegue criar conteúdo que vai ao encontro das necessidades do seu público-alvo. Mesmo que o público-alvo neste momento ainda não esteja pronto para comprar o serviço ou
pronto para usufruir do serviço. A verdade, ou produto, perdão. A verdade é que quanto mais próximos nós estivermos do público e das suas necessidades e das faltas que ele tem, mais fácil nós vamos criar conteúdo que faça o tal match que nós estamos à procura. Vamos avançar para outro ponto também muito, muito importante, que a par com o público-alvo deve ser trabalhado com bastante afinco, digamos assim. Então vou-vos falar sobre concorrência. E aqui concorrência eu tenho 3 perspectivas para partilhar convosco. Primeiro, os concorrentes diretos, que são nada mais nada menos do que aqueles que fazem o mesmo que nós, ou que têm o mesmo serviço, ou que têm o mesmo produto. Temos isto de uma forma muito resumida. Temos os concorrentes indiretos, que eu gostaria de investir aqui alguns minutos a falar sobre esta questão dos concorrentes indiretos, porque me parece que é uma forma mais fora da caixa de olhar para a concorrência. E depois vamos ver os benchmarks, ou seja, os players que no mercado, neste momento, já têm uma posição válida, forte e que muitas vezes servem de inspiração. Então, vamos especificamente a cada um dos pontos. Temos os concorrentes diretos. Concorrentes diretos que não há aqui grande margem para dúvidas, são aqueles que nós olhamos e identificamos como sendo um player do mercado que está a competir por uma fatia do mercado, que é o mesmo que o nosso. E depois temos os concorrentes indiretos. E aqui é que eu queria então investir um bocadinho mais do nosso tempo e tentarmos desmistificar aqui um bocadinho esta questão da concorrência indireta, que me parece importante e que muitas vezes é descurada. Na minha opinião, e reparem, isto é a minha perspectiva, tendo em conta aquilo que é a minha vivência, tendo em conta aquilo que é o que foram os meus últimos e que estão a ser o meu trabalho na área do digital. Os concorrentes muitas vezes são considerados apenas aqueles que fazem o mesmo que nós, mas se nós pensarmos do ponto de vista de proposta de valor, a pergunta pode ser feita de outra maneira, que é não tanto quem é que faz a mesma coisa que eu, enquanto marca, mas acima de tudo, quem é que vai suprir a mesma necessidade à qual eu me proponho suprir. Então voltamos, como eu vos disse inicialmente, vai ser muito importante nós conseguirmos fazer aqui as interligações entre os passos da nossa framework. Então voltamos aqui à questão de nós percebermos exatamente quem é que faz o mesmo que nós, ou que não seja o mesmo que nós, mas pelo menos quem é que responde à mesma necessidade. E dou-vos um exemplo muito, muito real e um exemplo muito prático daquilo que pode ser um concorrente que não é visto à partida, ou que não é identificado logo à partida. Então, há uns anos atrás, uma marca, isto é uma história muito conhecida, vocês certamente podem encontrá-la também, mas há uns anos atrás, uma marca muito conhecida aqui em Portugal foi para o mercado fazer algumas sondagens, fazer alguns inquéritos, tentar perceber qual era na altura o estado do mercado, se tinham entrado novos players, se estava a perder cota de mercado, enfim, fazer uma análise e perceber qual era o ponto de situação dentro do mercado que estava a atuar. No caso, esta marca específica trabalhava e trabalha na área das águas como bem essencial, ou seja, água potável para beber. E depois de alguns testes, alguns inquéritos, chegou a uma conclusão muito interessante, que foi, em Portugal há uma fatia significativa do mercado que para matar a sede não bebia água. Ou seja, nos inquéritos e nos estudos que foram feitos por esta marca, muita gente assumiu que quando tinha sede não bebia água. Ou seja, os concorrentes diretos desta marca de água seriam os outros players de água. Mas, na verdade, os concorrentes indiretos desta marca de água seriam os players da área de sumos e derivados. E daí nasceram aquilo que todos vocês conhecem certamente, que são as luso-sabores, que é nada mais nada menos do que água com sabor a sumo ou com sabor a frutas, como quiserem. Mas basicamente aqui a reflexão foi então ao contrário. Foi perceber que se calhar não haveria mais concorrentes
a fazer o mesmo que eu, mas haveria concorrentes de outro mercado, inclusivamente, que estavam a competir pela mesma proposta de valor do que eu. Ou seja, se a minha proposta de valor seria vender água potável para consumo e na verdade as pessoas consumiam não água, mas sumos, então esses seriam os meus concorrentes indiretos. E isto é uma forma interessante de nós vermos a coisa, muitas vezes a olhar para isto um bocadinho mais fora da caixa e tentar perceber quem são estes concorrentes que estão a competir pela mesma proposta de valor que nós. Tenho outro exemplo, muito rapidamente, que queria aproveitar para partilhar convosco, que aconteceu numa aula de uma pós-graduação, em que estávamos a fazer um exercício, estava a fazer um exercício com os meus alunos, e então a proposta seria eles encontrarem ou definirem a concorrência para o negócio deles. Então eu tinha um aluno que tinha uma empresa familiar de pirotecnia, ou seja, de fogo de artifício. E nós estávamos a fazer um trabalho especificamente para digital e às tantas ele disse-me: Maria, mas então eu não sei, se isto é do ponto de vista digital, eu não tenho concorrência. Não há players no mercado da pirotecnia em Portugal que sejam significativos ou que tenham uma presença significativa no digital. E então o exercício que eu lhe pedi para fazer foi exatamente aquilo que eu partilhei convosco agora em relação à água de luz. Foi tentar fazer este passo a passo e perceber exatamente então quais seriam os concorrentes indiretos da empresa que ele geria, a empresa de pirotecnia que ele geria. Então basicamente eu perguntei-lhe qual era a proposta de valor que ele tinha. Ao que ele me respondeu: eu quero ser o ponto alto nas festas da freguesia, ou seja, eu quero que no momento em que as festas sejam divulgadas, aquelas festas que nós conhecemos, as pessoas fiquem muito animadas e fiquem ansiosas para ver o fogo de artifício. Então esta era a proposta de valor. Muito bem, passamos ao ponto seguinte: quem é o teu público-alvo? E então o exercício foi muito interessante também do ponto de vista de público-alvo, porque de facto o público-alvo dele não seria o público final, não seria quem ia ver o fogo de artifício. Mas aqui a questão de público-alvo era quem é que no momento de decidir qual era o ponto alto das chaves, quem é que decidia esse ponto alto. E neste caso seriam as autarquias, seriam as juntas de freguesias, seriam as comissões de festas. Então, agora que sabemos quem é o nosso público-alvo, qual é a nossa proposta de valor, a pergunta é muito evidente. Sabendo que são as juntas de freguesia, as câmaras e as associações de festas que decidem qual vai ser o ponto-alvo, a pergunta é: quem é que naquele momento está a competir contigo para conseguir ficar com esse ponto alto? E na verdade, a concorrência da pirotecnia é cada vez mais, são aliás cada vez mais, os espetáculos audiovisuais. Ou seja, são espetáculos ecológicos, super seguros, que fazem um espetáculo em termos visuais fortíssimo e que não têm perigos do ponto de vista ambiental, não têm perigos para quem estiver a assistir lá e, portanto, são estas empresas de audiovisual que oferecem um produto diferente, mas que supra a mesma necessidade, são estas que estão a competir. Portanto, estes serão os concorrentes. Nessa altura, é muito mais importante nós olharmos mais para esta área, mais para o dos espetáculos audiovisuais, do que propriamente olhar para aqueles concorrentes que fazem a mesma coisa que eu, que neste caso seria fogo de artifício também. Portanto, eu acho este exercício também muito importante, muito interessante e que eu sugiro ou que eu recomendo que vocês façam também, tentar perceber, sabendo bem qual é a vossa proposta de valor, quem é que no mercado efetivamente está a competir para suprir a mesma necessidade. E depois temos o último ponto ainda dentro da área da concorrência, que são os benchmarks. Basicamente os benchmarks serão os players que já estão então no mercado e que muitas vezes servem de inspiração. E aqui nos benchmarks, e eu acredito que seja interessante mantermos pelo menos 2 ou 3 benchmarks continuamente monitorizados, ou seja, perceber quem é quem no mercado que já faz muito bem e do qual eu posso beber também algumas inspirações e posso, acima de tudo, aprender com aquilo que correu bem do ponto de vista de estratégia deles e que possa replicar à minha escala e, por outro lado, perceber o que é que possa ter corrido menos bem e que assim eu não vou ter que fazer, não vou ter que investir o meu tempo e investir
o meu dinheiro. Portanto, aqui o ponto da concorrência é que é de facto muito importante e que vale a pena investir algum tempo, alguma análise, algum estudo para percebermos quem é que já está no mercado e aqui especificamente nas redes sociais, que presença é que têm nas redes sociais, em que canais, com que formatos, a que perguntas é que responde, de que forma é que se apresenta, ok? Muito importante esta parte da concorrência. Mas vamos aqui avançar para um ponto que é provavelmente um dos pontos mais que mais suscita dúvidas, ou seja, chega à altura de definirmos ou decidirmos quais são os canais que nós estamos ou que nós vamos escolher. E então, basicamente aqui, a primeira coisa que nós temos que pensar é que os canais não podem ser escolhidos de forma aleatória, ou seja, não podem ser porque está super trend, não podem ser porque a concorrência está lá. Acima de tudo, os canais devem estar devem ser escolhidos ou a presença deve ser escolhida em determinado canal, tendo em conta alguns fatores. O primeiro fator será termos capacidade de produção dos conteúdos e dos formatos que o canal necessita, ok? Mais do que criar um perfil no Instagram ou um canal no YouTube ou um perfil no Pinterest, é importante percebermos se aquilo que são os formatos que esses canais suportam são para nós conteúdos que nós temos capacidade para fazer. Se temos capacidade, ótimo. Se não temos capacidade, mas temos dinheiro para comprar, ótimo também. Se não temos capacidade, é a altura de equacionar, querer marcar presença, se depois não vamos ter capacidade para alimentar esse canal. Por outro lado, aqui a escolha dos canais também tem muito que ver com onde é que está o nosso público-alvo. E mais atrás, quando nós fizemos então a definição do público-alvo e da persona, é fundamental nós sabermos se o nosso público-alvo consome ou não consome nesses canais. E isso vai ser decisivo também para escolher se eu vou criar um perfil naquela rede ou se não vou criar um perfil nessa rede. E depois a concorrência, perceber onde é que a vossa concorrência está, identificar a concorrência nos canais e de que forma é que eles atuam e analisar acima de tudo se de facto as coisas estão a correr bem nessa plataforma ou se há alguma janela de oportunidade que possa ser potenciada. Aqui ainda em relação aos canais, permitam-me dizer que muitas vezes, neste ponto de escolher em que canais é que nós vamos estar presentes, confundem-se dois conceitos muito importantes: tecnologia e estratégia. Por mais dispares que sejam estes conceitos, na verdade, há muita gente que acredita que a tecnologia, por si só, é uma estratégia, o que não é verdade. Não é suficiente nós dominarmos a tecnologia, dominarmos as plataformas, percebermos exatamente quais são as features. Isso não é suficiente. É muito mais importante se nós conseguirmos transformar esse conhecimento em estratégia e aplicar de forma orientada e, acima de tudo, com objetivos muito claros que vão ao encontro daquilo que são os nossos objetivos macro, que nós vimos no ponto 1, e os nossos SMART Goals, que vimos também no ponto 1. Portanto, esta resposta a que canais é que devemos estar presentes é uma resposta que deve ir buscar um bocadinho de informação a cada um dos passos que nós vimos até aqui. Vamos passar muito rapidamente para uma fase muito, muito importante da nossa social media strategy, que é precisamente a estratégia de conteúdo, que vai novamente muito ao encontro da sua capacidade de produção, da capacidade de produção da marca. Se tem capacidade de fotos, se tem capacidades para produzir vídeos, se tem capacidades para criar conteúdos ou artigos ou posts para o blog. É muito importante nós termos a noção de qual é a nossa capacidade de produção e o quanto é que nós temos de orçamento alocados também para esta produção de conteúdo. E depois com o conhecimento das plataformas, como eu falei então no ponto anterior, que é o quanto é que eu conheço de determinada plataforma que me faça sentir confortável o suficiente para avançar com uma presença nas redes sociais. O último ponto aqui dentro da estratégia de conteúdo é o copywriting. E permitam-me dizer aqui que o copywriting é uma das coisas mais importantes de qualquer marca. E muitas vezes esta área específica de criação de conteúdo, de copyright, é subvalorizada e é muitas vezes o parente pobre do marketing digital. Assume-se, não entendo muito bem porquê, mas assume-se que qualquer pessoa, porque sabe escrever, sabe fazer copy. Não é verdade. E este é um ponto importante.
Copywriting é uma arte e é uma arte de conseguir vender com palavras e, portanto, me permitem a sugestão, investir em copywriting é investir na vossa marca, no vosso branding, é acima de tudo investir numa melhor relação com o vosso público e com o vosso futuro consumidor. Vamos aqui avançar para o marketing de influência. Muito rapidamente, não poderia deixar de passar por aqui. O marketing de influência é, neste momento, uma das estratégias dentro das redes sociais mais comuns, mais utilizada, que mais buzz tem feito e que vai muito ao encontro daquilo que é a humanização da marca, ou seja, a capacidade que a marca tem de fazer product placement numa pessoa para que quem está a ver se consiga rever, se consiga inspirar e consiga imaginar-se a consumir aquele produto ou usufruir daquele serviço. Importante ao nível da marketing de influência, definirem bem as métricas, definirem bem os objetivos que querem atingir com cada influenciador e, acima de tudo, tentarem controlar ao máximo todas as informações em termos analíticos da performance do perfil desse influenciador. Muito importante a fase de escolha dos influenciadores, porque na verdade uma associação errada pode ser de facto catastrófica, e por outro lado acompanhar a performance, seja através de tracking nos links que são partilhados, seja através de códigos específicos para cada influenciador, que depois permitem fazer então essa associação entre a performance do influenciador e depois mais à frente as vendas que são atribuídas a esse influenciador propriamente. Gestão de interação, aqui, e já estamos assim um bocadinho a passar daquilo que é suposto ser a minha meia hora, mas vamos só passar aqui rapidamente pela área de relacionamento, porque afinal as redes sociais são para criar relações, são para gerir relações e tornar a marca mais próxima do consumidor. E é fundamental que as marcas tenham a noção que não têm, aliás, escolha em estar ou não estar nas redes sociais, precisamente por causa deste ponto, porque mesmo que uma marca não esteja de forma assumida nas redes sociais, os consumidores têm o poder neste momento de falar sobre a marca em qualquer outra plataforma. Portanto, é fundamental que as marcas percebam que não têm escolha e que, ao quererem assumir a sua presença nas redes sociais, o devem fazer de forma consciente e com a certeza de que quem está do outro lado vai querer ser respondido. E, portanto, esta gestão de interação muitas vezes é esquecida, muitas vezes é preterida e é fundamental que haja um acompanhamento e uma monitorização de tudo o que é dito nos seus perfis, nas suas redes sociais e de que forma é que isso pode ser melhorado ou pode ser otimizado para melhorar então este relacionamento entre o consumidor das marcas e a própria marca. Mas vamos avançar aqui, muito relacionado com o relacionamento é a gestão de crise e deste ponto eu deixo-vos dois subtópicos muito importantes. Primeiro, a gestão de crise é fundamental aplicada à gestão das redes sociais porque a possibilidade de uma coisa relativamente simples escalar e se tornar problemática é enorme. Ou seja, se a marca tiver um plano de reação, um Critical Response Plan preparado, que consiga antecipar aquilo que serão eventualmente as principais reclamações ou as principais preocupações dos consumidores. Isto vai permitir a que a marca consiga de forma mais eficaz, mais rápida, reagir àquilo que pode ser um problema do dia-a-dia ou então um problema maior que pode inclusivamente pôr em causa o nome da marca. Portanto, procurem, existem vários Critical Response Plans online que vocês podem pesquisar, podem tentar adaptar à vossa marca e isto vai-vos permitir serem mais ágeis nas respostas e conseguirem saber exatamente, ou melhor, toda a gente da equipa saber exatamente o que é que tem que fazer quando acontece alguma coisa menos boa. Subtópico número 2, aqui muito rapidamente, timings de resposta. As redes sociais exigem de facto que a marca esteja presente e a expectativa de resposta por parte dos consumidores é que seja atendido o mais rápido possível. Portanto, usem e abusem da automatização que já existe em algumas redes sociais ou através de
outras aplicações externas, mas que vos permitem imediatamente responder à pessoa e criar aí uma janela temporal para depois conseguirem resolver a questão e voltar de uma forma mais individual então é essa pessoa. Ou seja, se alguém vos manda uma mensagem às 3 da manhã, embora não seja expectável que vocês respondam imediatamente, a verdade é que quem a mandou, se mandou às 3 da manhã, ela tem uma expectativa de ser respondida o mais rápido possível. Portanto, respondam de forma automática inicialmente. Recebemos a sua mensagem, vamos responder nas próximas 5 horas, 6 horas, nas próximas 24 horas, aquilo que for uma janela temporal confortável para vocês, mas acima de tudo tentem balizar aquilo que são a vossa capacidade de resposta e os vossos timings de resposta. Muito importante esta questão da gestão de crise, porque de facto pode pôr em causa a presença da marca ou a reputação da marca. Este ponto agora a seguir é mais um wrap-up, depois de sabermos exatamente quem somos, qual é a nossa proposta de valor enquanto marca, definir objetivos, saber quem é o público-alvo, saber quem é a persona, saber também quem são os nossos concorrentes, qual é a nossa estratégia de conteúdo e quais são os canais onde nós vamos estar presentes. Começa o trabalho de testar, medir, otimizar. A grande vantagem, de facto, do marketing digital é que nós conseguimos medir praticamente tudo e se nós conseguimos medir, conseguimos otimizar. E se conseguimos otimizar, conseguimos melhorar performance. Portanto, é um never-ending work entre testar, medir e otimizar. Acaba por serem os 3 passos que devem acompanhar sempre aquilo que é um trabalho de social media managing aplicado ao e-commerce. Saying hello doesn't travel, Roy, but it is how you start any kind of relation. E eu queria terminar a minha apresentação com esta frase do Gary Vaynerchuk. Quem não conhece, pesquisem um bocadinho, vale a pena ver algumas das intervenções do Gary. Encontram certamente muitos bons vídeos no YouTube. Ele é de facto uma inspiração para o mercado do marketing digital e de facto trabalha muito esta questão de social media e ROI, ou seja, a possibilidade de nós conseguirmos atribuir um retorno do investimento que temos nas redes sociais. E de facto não é fácil, embora seja cada vez mais possível nós medirmos e traquearmos muito e muita coisa nas redes sociais, a verdade é que este relacionamento que vai sendo construído ao longo do tempo, esta presença nas redes sociais que vai ser, que faz parte dos touchpoints da jornada de compra do utilizador, é difícil muitas vezes de transformar isso em ROI, principalmente pensando a curto prazo. Mas a verdade é que não há outra forma de começar uma relação se não for precisamente saying hello. Portanto, pensem nas redes sociais sempre como um canal para criar relações. Muitas vezes a expectativa é de que as redes sociais são um quick fix e que vão resolver todos os problemas da marca e vamos começar a faturar imenso no Instagram de um dia para o outro. Isso não é verdade. A maior parte das marcas, grande parte das marcas, precisa de muito tempo, ou pelo menos bastante tempo, de trabalho, consistência, de muito conhecimento também das necessidades do público-alvo para conseguir ganhar a confiança desse público e para que no momento em que ele esteja preparado para fazer uma compra, efetivamente se lembre da nossa marca e efetivamente volte até aos nossos canais. De qualquer forma, são aliás canais muito importantes neste momento, fazem parte de qualquer pesquisa de qualquer utilizador antes de comprar ou antes de tomar uma decisão de compra, seja de que produto ou serviço for. Portanto, é cada vez mais importante que haja esta chamada de atenção para umas redes sociais orientadas, acima de tudo, para as necessidades daquilo que é o vosso público-alvo, orientadas à escala da nossa marca, à nossa capacidade de produção e, acima de tudo, orientadas para os objetivos da marca, sejam eles de vendas diretas, ou sejam de brand awareness, ou sejam de construção de comunidade. Por aqui eu acho que não me vou alongar mais, de facto já ultrapassei aqui o meu timing. Agradeço muito a estarem desse lado. Como vos disse então, aqui por baixo encontram o meu LinkedIn. Espero por vocês lá, digam olá.
Eu espero por vocês para trocarmos uma ideia. Muito obrigada à organização pelo convite e até breve.